vocês? Então, pessoal, tô aqui novamente analisando partidas e hoje a gente vai analisar a quarta partida do Campeonato Paulista, a penúltima. Ela aconteceu no dia 26 de março, às 8h30 da manhã. Então, se você tá curioso, deixa o like, se inscreve no canal, pega a pipoca e segura na cadeira, porque essa partida foi emocionante. Vamos ver como é que... Bom, gente, antes de iniciar aqui a partida... Senta que lá vem a história. A gente estava no estacionamento do local, eu vi uma menininha dando banana para os macaquinhos que tinha lá. Os macaquinhos eram mais ou menos do tamanho da palma da minha mão, sabe? Aí eu pensei, nossa, eu tenho uma bolachinha aqui, né? Vou dar um pouquinho para eles. Aí eu dei lá pro macaquinho, eu ergui assim a mão com a bolachinha, né? E o macaquinho pegou com aquelas mãozinhas bem pequenininhas, sabe? E aí, o que aconteceu? Ele deu uma mordidinha e depois ele soltou a bolachinha no chão. Eu pensei, nossa, macaquinho egoísta, hein? Nem pra dividir com os coleguinhas. Porque tinha vários, sabe? Mas tudo bem. Bom, aí eu tava conversando com a menina, perguntei qual é o seu nome, qual categoria você é, né? Ela falou, eu sou a Heloísa, sou da categoria Sub-12, ou seja, é a adversária desse jogo. Então, vamos ver. Bom, gente, eu estou aqui de pretas e ela está de brancas. Ela tem vários lances para fazer, mas eu acho que os principais seriam E4 e D4. Vamos ver qual que ela vai jogar. Bom, ela resolveu jogar D4. Eu não gosto muito de enfrentar D4 ou jogar D4, mas nem tudo nessa vida são flores e a gente tem que lidar com isso. Aqui eu joguei cavalo F6, cavalo F3 e G6. Bom, Letícia, qual que é a ideia de jogar G6? Beba água. Bom, gente, a ideia é a seguinte, é passar o bispo para essa diagonal de H8 até A1, que nossos bispos adoram essa diagonal longa. Como eu já falei em outro vídeo para vocês, os nossos bispos adoram essas diagonais. De A8 até H1, os bispos de casas brancas, e de H8 até A1, os bispos de casas escuras, tá bom, gente? E como você pode ver, essas duas diagonais juntas formam um X perfeito, tá bom? Isso simboliza que elas são muito grandes. Bom, aqui ela jogou bispo G5 e eu imagino que a ideia era a seguinte, ó. Se eu jogar um lance como H6, atacando o bispo dela, eu imagino que a ideia era bispo captura F6 e E captura F6, e eu fico com essa estrutura horrorosa pro jogo inteiro. Então pensei, nananina não vou deixar ela fazer isso. Então eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi jogar bispo G7, continuando a minha ideia aqui dessa diagonal e defendendo meu cavalo, porque agora, se ela toma, eu tomo, e essa diagonal é excelente para mim. Não tem nenhum cavalo aqui na casa de F6 me atrapalhando, e meu bispo, ele se sente livre, sabe? Bom, mas aqui, quando eu joguei bispo G7, ela não tomou, ela jogou E3. Bom, E3, gente, na minha humilde opinião, não acho um lance muito bom, porque o bispo não vai ter mais volta aqui para D2, ou para E3, ou para TC1, né? Ou seja, ele só fica com duas voltas agora, H4 e F4. E eu não acho isso muito legal, porque seu bispo pode ficar preso a qualquer momento, tá? Mas isso muda de opinião para opinião. Pode ser que tem gente que prefere jogar E3 e gente que não prefere, tá bom? Bom, mas aqui eu joguei H6 atacando o bispo. Ela jogou bispo H4 e roquei. Colocar o nosso rei em segurança sempre, tá bom, gente?
Bom, aqui ela jogou bispo D3. Eu joguei D6. Eu gosto muito de jogar D6 para passar aqui o bispo para G4, para ficar também nessa diagonal chata, sabe? E por o meu cavalinho de B6, gente, de B8, ele não vai para C6 como normalmente os outros cavalos vão. Ele vai agora para D7, tá bom, gente? Ele vai para D7 para ficar defendendo aqui o cavalo. Caso alguma hora o bispo capture, você tem como retomar de cavalo, tá bom? Bom, mas aqui ela jogou roque, colocando o rei dela em proteção, sempre. Joguei cavalo de BD7, continuando minha ideia, e ela jogou C3. E eu pensei, ai meu Deus, C3, e agora? Eu acredito que a ideia dela era jogar dama C2 aqui e começar a pressionar esse peãozinho de G6, porque só tem uma defesa, que é o peão de F7. Eu acredito que dá para fazer um lance, não dama C2. Dama C2 seria uma ideia, mas também tem a seguinte ideia de jogar dama B3, por exemplo. A6, dama B3, e aqui você está ameaçando a tomada aqui do peão de G6. Por exemplo, eu faço um lance como cavalo B6, passando ele. Não que essa passagem seja muito boa, só uma ilustração, um exemplo. O branco pode capturar aqui e eu não tomo, porque tá cravado. E agora esse peão sofre bastante ameaça e ela tá com um peão a mais aqui na posição. Bom, então pensei, nossa, ela quer jogar dama C2 ou dama B3, né? E eu pensei, já sei o que eu vou fazer contra dama C2. Contra dama C2, eu vou jogar dama E8. Por quê? Se ela tentar capturar aqui o meu peãozinho, ó, vou dar um exemplo. Aqui, vamos fingir que ela jogue dama C2, vou passar um lance como A6, ela captura, eu capturo, ela não pode tomar. Por quê? Perde a rainha, tá bom, minha gente? Eu pensei nisso. Bom, dama E8, eu fiquei com receio também aqui de ela conseguir jogar a torre E1, começar a avançar aqui os peões e minha dama ficar na cara da torre, sabe? E também agora com dama E8, eu tenho ideia de jogar E5 e eu não tô mais cravado. Ou seja, eu já eliminei o problema da cravada e defendi o peãozinho de G6 caso ele seja atacado. Ou seja, em um lance eu resolvi supostamente 2 problemas, tá bom, gente? 2 lances, resolvi 2 problemas. Bom, aqui ela jogou torre 1, como eu tinha falado, eu tava assim, pronto, agora ela vai começar a avançar. Só que eu pensei no seguinte, minha gente, eu vou jogar E5. Nossa, você não queria abrir tudo isso pra torre ficar de cara com a sua dama? Bom, gente, eu não queria, mas o que eu vi? Se ela fizer um lance, por exemplo, como dama C2, desenvolvendo mais uma peça, ou até como cavalo de B, D2, algo assim. Vamos pôr dama C2, que é para continuar aquela ideia de G6. Eu tenho E4. E aqui, eu só tava calculando, tá, gente? Pra ver se dava certo mesmo. Aqui eu tenho E4. E se ela captura, eu capturo e eu ganho uma peça. E se ela sai, por exemplo, eu tomo o cavalo, ganho uma peça. E se retirar o cavalo, por exemplo, pra cá, eu ganho uma peça. Ou seja, eu dou um garfo aqui, gente. Se você não sabe o que é garfo, a linha aqui tá... A linha 3, não, a linha 7, isso. A linha 7 e vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Bom, e aqui quando eu joguei E5, eu acho que ela já viu. E ela jogou E4. E eu pensei, nossa, agora sim, ela vai abrir tudo. E eu pensei, que eu posso fazer? Bom, eu resolvi fazer o seguinte.
não desenvolver, colocar a minha peça em um lugar melhor, fazer uma manobrinha, sabe? Eu também tava com uma ideia de jogar D5 para ficar uma loucura nesse tabuleiro. Bom, ela jogou aqui cavalo de D2 e eu joguei cavalo H5. Qual que era a sua ideia com cavalo H5? Era a seguinte: se você for ver, nosso peãozinho aqui de E5, ele tá atacando a casa de F4. E aqui o nosso cavalo, ele consegue ir, por exemplo, ó, em 2 lances, ele chega na casa de F4. E é bem chato aqui, porque eu vou estar ameaçando o bispo, vou estar ameaçando aqui o peãozinho, e fica bem chata essa posição. Então eu joguei cavalo H5 e ela jogou D5, fechando toda a posição aqui. Joguei cavalo F4. E, gente, por que eu joguei cavalo H5? Mais um motivo porque eu joguei cavalo H5 aqui, tá? É porque aqui, quando ela joga cavalo de B D2, ela fecha aqui a ligação da dama com o bispo. Ou seja, esse bispo fica desprotegido, tá? Então esse é mais um motivo porque eu joguei cavalo H5. Bom, aí eu joguei cavalo F4, ela jogou dama C2. E você deve estar pensando, vamos tomar aqui, né? Mas eu pensei, eu quero ganhar alguma coisa, eu não quero simplesmente trocar. Porque se você for ver, esse bispo tá ruim agora, porque aqui tá fechado. Ou seja, eu queria algo que me desse compensação com essa troca. E foi o que eu vi. Cavalo A4. Qual que é a ideia de cavalo A4? Bom, primeiramente, tá? As brancas não podem capturar o cavalo porque tá caindo a dama. Bom, é atacar aqui a casa de B2. Eu tinha 2 ideias. Tomar o peão de B2, ela toma e eu dou um duplo aqui. Ou tomar aqui, sabe? Bom, mas aqui ela jogou bispo G3, atacando o meu cavalinho. E eu pensei, se eu tomar aqui, ela pode tomar meu cavalinho. E eu não tô gostando muito dessa posição, sabe? Então eu resolvi capturar o bispo dela. Ela capturou. E eu tomei o peãozinho de B2 e eu fico com um peão a mais a partir daqui. Ela jogou dama C2, cavalo A4, voltando para não perder esse pocotó. Cavalo C4, colocando a peça numa casa melhor. Cavalo C5 eu joguei, porque eu tô voltando meu cavalo, ameaçando o peãozinho de E4. Tá defendido 2 vezes? Tá defendido 2 vezes, mas eu gosto desse lance. Aqui ela jogou torre de A B1, que eu acredito que era para tentar ameaçar aqui a casa de B7. Bom, gente, mas eu pensei, nossa, olha essa diagonal aqui, que linda! Essa dama e essa torre estão conectadas pela diagonal. Imagina um bispo nessa diagonal, que coisa mais linda, atacando a dama e a torre. E eu pensei no seguinte, F5. F5? Qual é a ideia de F5? Bom, temos 2 ideias aqui quando a gente joga F5. A primeira é que ela capture e eu capture. A segunda é fazer o seguinte. Se ela ver, esse peãozinho não posso capturar, e tira a dama, por exemplo, uma ideia que eu pensei aqui era jogar o quê, gente? Jogar F4. Bispo H4, única para manter o bispo vivo, e G5. Isso aqui, gente, se chama Arca de Noé. Eu não sei muito por que esse nome, tá? Mas aqui você pode ver que o bispo não tem nenhuma casa que não esteja atacada. Ou seja, ela vai ter que dar o bispo, né? Lógico, ela vai ganhar os peõezinhos, mas eu continuo mantendo aquela peça a mais, sabe? Ou seja, é bem chato. E aqui, eu acho que quando eu joguei F5, ela não viu que quando ela toma, eu tenho bispo captura F5.
Ou seja, ela capturou e eu tava assim, ai meu Deus, que alegria, eu vou conseguir dar um tático aqui nessa partida pensada. Porque partida pensada é um pouco mais difícil de ter tático, sabe? Mas deu pra ter tático. Aí eu capturei e eu acredito que ela jogou dama B2 pra continuar defendendo a torre, sabe? Eu capturei, ela capturou e eu joguei dama A4, ameaçando o cavalo e trazendo a minha dama pro jogo. Ela jogou cavalo de F em D2, defendendo aqui, porque, querendo ou não, esse cavalo de C4 é um pouquinho chato, porque ele não deixa minha dama ir pra 5, nem pra 3, ele controla algumas casas, isso é bem chato, sabe? Bom, mas aqui eu joguei torre de A E8. A minha ideia era avançar esse peãozinho, porque esse é um peão passado, minha gente. E aqui, quando eu avanço, por exemplo, ela passa um lance. Eu avanço aqui, eu tenho a ideia de depois capturar esse peãozinho aqui de C3. Passar mais um lance dela, eu capturo o peãozinho de C3 e eu fico com um peão a mais. Ou seja, esse lance é muito bom pra mim. E eu gosto disso, sabe? Bom, mas aqui ela jogou bispo H4. Eu pensei, não. Jogar E5 agora. Mas eu pensei, E5 é ótimo, 1000 maravilhas. Mas o que acontece? Esse bispo, ele é bem chato aqui. Porque ele tá pegando essa diagonal que eu não consigo colocar. Por exemplo, minha torre aqui para dobrar, passar minha torre para D2, fica bem chato. D8, desculpa. Fica bem chato. Então eu pensei no seguinte, vou jogar G5 aqui. Aí ela jogou o que, minha gente? Ela jogou cavalo de B. Cavalo em B2. Beba água, gente. Água é vida. Bom, eu acredito que a ideia dela era atacar minha dama. Só que aqui, quando ela tira, esse bispo tá caindo no ar. E eu pensei, não. Como assim? Um bispo de graça? Não é possível isso. Deve ter alguma coisa. Eu fiquei um bom tempinho analisando pra ver se pra ver se minha dama não ficava presa, sabe? Mas aí eu analisei, vi, não, a minha dama não fica presa. Já tomei aqui esse bispo e ela jogou G3. E aqui eu joguei dama H5, cavalo E4. E gente, as trocas aqui pra ela é muito ruim. Porque ela está com material a menos. Ela tá com material a menos. Isso é muito ruim pra ela. Por quê? Pra mim é ótimo trocar as peças, porque eu vou usar a lei da simplificação de capa branca. E ela aqui não é bom, porque quanto mais ela vai trocando peças, mais eu tenho espaço para as outras peças a mais que eu tenho e jogando e assim ficando cada vez melhor na partida. Mas aqui eu resolvi aceitar, porque temos que trocar peças aqui. Aí trocou e eu joguei o quê? Dama F3. Ameaçando a torre. Ela já tá defendida, mas ameacei. E ameaçando o peãozinho de F2. Aqui ela jogou um lance que eu achei muito bom. Jogou dama C2, defendendo a torre mais uma vez. E jogando e protegendo a casa de F2. Eu achei esse lance maravilhoso. E aqui eu joguei torre C8. Por que você jogou torre C8? Eu queria jogar C6 e quando tomar aqui, eu tomar de torre e começar a ter um ataque aqui na casa de C3, no peãozinho de C3, bem forte. Aqui ela jogou torre E3. Eu acabei jogando dama F5, gente, oferecendo as trocas, mas tinha um peãozinho aqui que tava caindo no ar, tá? Eu acabei não vendo. Então eu resolvi trocar peças, dama F5. Ela aceitou trocar e aqui a gente foi pro final.
É que eu tava com pouquíssimo tempo no relógio. Eu acho que eu tava com uns 15 minutos. Uns 15 ou uns 10. Mas eu tava mais ou menos nessa média de tempo, sabe? Porque eu gosto no pensado de pensar bastante. Porque você tem que analisar linha por linha pra não errar. Porque seu adversário sempre vai ter um pouco de mais tempo de você quando você tá pensando cada lance. Mas quando você tá pensando, você tá vendo todas as linhas, todas as variantes. E isso, se por exemplo, ele joga isso, você sabe o que você joga. Se ele jogar aquilo, você já sabe o que você vai jogar. Então isso é muito bom, tá bom, gente? Pense, tá bom? Faça uma boa partida. Use o seu tempo. Porque, gente, tempo é tempo, tá? Tempo é tempo. Você tem que se preocupar é fazer uma boa partida, tá bom? Bom, aqui ela jogou cavalo C4. Eu resolvi jogar torre de C em F8, ameaçando o peãozinho de F2. Ou seja, eu abandonei aquela minha outra ideia de jogar C6. Aqui ela jogou F4. Eu pensei, meu Deus, F4? Querendo trocar mais peças. Eu aceitei, porque, ó, eu tenho duas opções de tomar aqui. Tomar do peão de E ou tomar do peão de G. Mas a questão é, qual que eu vou escolher? Eu pensei o seguinte, quando eu tomo com o peão de E, ela consegue jogar aqui em E7. E essa diagonal, a diagonal brasileira, é bem chata, tá, gente? É muito chata pra ser real. Porque ela entra na sétima primeiramente e começa a atacar meu peão, meus outros peõezinhos, e depois o perigo é o seguinte, ela conseguir tomar meu peão de D, porque ela tem um peão que tá bem avançado. Ele tá a 1, 2, 3 casas da promoção. Então, de E eu não gosto muito. Então eu pensei, vou tomar do de G. Ela tomou e eu tomei de torre, tá bom? Não quero abrir essa coluna pra ela. Ameaçando também o cavalinho, né? Jogou cavalo D2, torre F2, cavalo E4 e torre em F3, tentando trocar as peças. Jogou torre 1, ela não queria. E aqui eu joguei torre F4, trazendo a minha outra torre. Trazendo minha outra torre pro jogo, né? Aqui ela jogou rei G2, ameaçando minha torrezinha. E eu joguei o quê? Torre D3. Qual era a ideia? Tomar o peãozinho de D5 e depois começar a atacar o cavalinho, sabe? Tentar trocar as peças. Ela jogou H3, tomei o peão, C4 e aqui eu jogo torre D4. Ameaço o cavalo e ameaço o peão ao mesmo tempo. Jogou cavalo G3, dei um cheque primeiro. Aí ela ofereceu as trocas da torre. Eu fiquei, ufa, graças a Deus. Porque eu quero trocar peças aqui, porque esse final tá muito bom. Olha, eu tenho muitos peões aqui pra avançar. E esse peãozinho aqui tá 1, 2, 3, 4 casas da promoção. Ou seja, é muito bom pra mim. Aí, lógico que eu aceitei, ela tomou. E aqui eu tomei o peão de C4. Rei F3, E4, cheque. Rei E3, D5, A3, tentando avançar o peãozinho. D4, cheque. Tomou o peão e eu joguei o quê? C5. Bom, eu resolvi dar mesmo esse peãozinho de E4, porque eu queria trazer meu peãozinho de C5, que eu acho que é mais forte, porque esse peão de E4, ele consegue ser mais atacado facilmente, sabe? Já o peãozinho de D5 e C5, não muito, no meu ponto de vista. Aí ela jogou torre rei D3 e eu pensei, bom, esse cavalo é chato e eu quero eliminar esse cavalo. E eu tenho um bispo aqui, tá, gente? Eu tô com uma torre e com um bispo também, tá bom? Então, eu pensei, vou jogar torre C3 cheque.
Você tá pensando, torre C3 cheque? Como assim? Você não tá entregando sua torre? Não, gente, eu não tô entregando minha torre. Ela captura aqui, eu tomo e não pode tomar porque tá defendido pelo bispo. Aí ela jogou rei C2, rei F7, e aí ela foi passando o lance de peão. Eu trouxe meu rei, eu tomei esse peãozinho de H4, ela foi trazendo o rei dela pra tentar tomar meus peões. Só que acontece aqui, quando ela joga rei C4, ela deixa eu avançar aqui meu peãozinho. Por quê? Quando o rei tá em D3, ele segura o avanço, mas quando ele tá em C4, ele não segura mais. Então eu joguei C2, tomo meu peão, coroei dama, rei B5, torre C6 cheque, rei B4 e eu joguei rei G4, A5. E aqui ela jogou bispo. Meu Deus, bispo, meu Deus do céu. O que deu aqui na minha cabeça? Confusão. Joguei rei F4, A6, dama C3 cheque, rei B5 e peão captura A6. Bom, gente, eu tinha um lance, em vez de peão captura A6, que era mate em 2 ou em mate em 3. E eu quero desafiar vocês a encontrarem, tá? Se você não souber, pausa o vídeo, porque é um pouco mais complicado de achar. Eu não achei esse lance na partida, tá? Bom, mas tempinho rolando. O lance é bispo F8, porque você vai estar tirando algumas casas do rei, né? E mudando o bispo de diagonal. Se, por exemplo, ela toma aqui o peão, dama C5 cheque, se rei A6, dama B6 checkmate. Mas se ela joga rei A4, dama B4 checkmate. Agora o mate em 2 é bispo F8, rei A4 e dama B4 checkmate. Comenta aí nos comentários se você conseguiu achar essa linha de checkmate. Eu não achei, mas vamos lá ver o que eu joguei. Aí eu capturei o peão dela, ela capturou, rei E5, eu trouxe o rei, ela tomou o meu peãozinho, trouxe minha dama cercando aqui essa fileira aqui. Ela jogou rei A8 e eu resolvi jogar dama E7, pra ela ter mais casas aqui pra não afogar, né? Jogou rei B8, rei D6 e aqui ela jogou rei C8, que tem mate 1, que eu desafio vocês a encontrarem. Vou dar um tempinho menor, então tempinho rolando. E se você falou dama C7, parabéns, você acertou. E esse foi o checkmate da partida. Bom, gente, eu confesso que eu tava com bastante medo aqui de dar o horário, sabe, da próxima rodada. Porque a gente foi a última partida a terminar, salvo engano. E aí eu não sei se desse o tempo da outra rodada, se a gente tinha que empatar, eu não sei o que fazia. E eu tava com medo, porque eu tava ganha, tô ganha aqui nessa posição, né? Bom, mas eu consegui dar checkmate. Comenta aí o que você achou dessa partida, se você gostou do vídeo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, gostou? Compartilhe! E se inscreva no canal. Não. Tchau, até mais. Isso. Bom, gente, lembrando que a partida teve 64 lances. Lindo. Foi muito lance. Eu acho que foi uma das maiores partidas que eu joguei nesse campeonato. Bom, então agora sim. Tchau, tchau.